gravando. Então, eu vou espelhar o material para vocês, vocês vão acompanhando pelo material. Beleza? Então, hoje, nós vamos começar a falar sobre ligações químicas. Certo? Então, essas ligações químicas são muito importantes, né, no decorrer do ensino de química, porque ela vai identificar de que forma determinados átomos estão ligados, e essa forma interfere em muita coisa, né? Tipo, quando vou estudar reações químicas, reações inorgânicas, reações orgânicas, característica, propriedades de determinadas substâncias, tudo vai depender aí do tipo de ligação. Então, na natureza, né, nós sabemos que atualmente temos uma quantidade lá na tabela periódica de 118 elementos químicos. Desses 118 elementos químicos, os gases nobres, que é a última coluna, são os únicos que são encontrados livres, né, na natureza. Então, eles não se ligam com ninguém, ele é encontrado isolado. Foi tanto que receberam esse nome aí de gases nobres. A nobreza aí está relacionada a isso, eles não se ligarem com ninguém. Já os demais, todos eles se encontram na forma de misturas, certo? Então, essas misturas são provenientes dessas ligações. Então, os átomos desses elementos químicos eles vão ter a necessidade de se ligar com alguém para que ele fique estável. Então, a maioria dos elementos químicos da tabela periódica eles têm uma instabilidade. E para ele adquirir a estabilidade, eles vão ter a tendência de fazer ligações. Então, nós conhecemos, são 3 tipos de ligações, né? Ligação iônica, posso chamar também ligação eletrovalente, que tem aqui. Temos a ligação covalente, ou chamada também de ligação molecular. E temos a ligação metálica. Então, nós temos esses 3 tipos de ligação, certo? Cada um com uma particularidade que a gente vai começar a identificar essa particularidade. Antes de entrar diretamente num desses tipos de ligação iônica, nós vamos relembrar uma regrazinha que existe chamada regra do octeto. Então, o que diz essa regra do octeto? Então, nessa busca da estabilidade, os átomos dos elementos químicos eles vão ter a tendência de se comparar com um gás nobre, né? Eles vão querer ter uma característica igual a do gás nobre, certo? Então, a regra do octeto diz que o átomo ele tende a fazer essa estabilização, ele vai adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, no caso, o gás nobre mais próximo a ele. E quando a gente começa a observar a distribuição eletrônica dos gases nobres, nós percebemos que, com exceção ao hélio, todos os outros terminam com 8 elétrons na sua última camada. Então, a tendência é que os outros átomos da tabela periódica, para adquirir sua estabilidade, também adquiram 8 elétrons na sua última camada. Então, esses 8 elétrons aí foi o que deu o nome à regra, né? Chamada regra do octeto. Esse octeto vem de 8 elétrons na última camada. Então, para que esses átomos se estabilizem, ele vai ter que ou completar com 8, até chegar a 8 elétrons na última camada, ou eles vão ter que perder elétrons para ficar apenas com 8. Então, é aí que a gente vai começar a observar as situações em que alguns átomos vão ter que doar elétrons e outras situações que os átomos vão ter que receber elétrons, certo? Então, vamos começar a relembrar lá do iniciozinho do ano, quando a gente falou de cátions e ânions, né? Então, os cátions são aqueles átomos que eles vão doar
elétron. Então, eles vão perder elétron. Então, quando eles perdem esses elétrons, eles se tornam um íon, que é chamado de cátion, né? O íon de carga positiva. Então, esses cátions eles podem perder 1, 2 ou 3 elétrons, dependendo da quantidade de elétrons que ele tenha, né? Então, ele vai perder 1, perder 2 ou perder 3. E nessa perca, a intenção dele é que fique com 8 na última camada, certo? Então, se ele precisar perder 1 para ficar com 8, ele vai perder 1. Se ele precisar perder 2, ele vai perder 2. Se ele precisar perder 3, vai perder 3. Já os ânions são aqueles átomos, né, que vão receber elétrons. Então, eles têm insuficiência de elétron na última camada, em relação a 8. Então, eles podem receber 1 elétron, receber 2 e receber 3. Quando eles recebem esse elétron, deixa de ser um átomo, se torna um íon, que é chamado de ânion, que é um íon negativo. Certo? Então, também da mesma forma, dependendo da necessidade dele para completar 8, ele pode receber 1, receber 2 ou receber 3. Então, nós temos os cátions e os ânions. E essas ligações químicas justamente vão acontecer entre esses cátions e esses ânions. Então, o primeiro tipo de ligação que ele vai ver é a ligação iônica. Então, esse termo aqui, ó, ligação iônica, ligação entre íons, né? Então, é caracterizada pela transferência de elétrons. Então, uma transferência permanente. Então, um átomo vai doar e o outro vai receber. Certo? Então, vai ter essa transferência de elétrons. O elétron vai sair do cátion e vai ser recebido pelo ânion. Então, isso quer dizer que a ligação iônica ela vai acontecer entre um cátion e um ânion. Ou seja, ela vai acontecer com um íon positivo, vou mudar a cor aqui, essa cor, um íon positivo e um negativo, certo? Ou seja, o elétron ele vai sair do próton em direção ao ânion, certo? Então, a ligação iônica vai acontecer dessa maneira. Os íons de carga positiva vão doar elétron para os íons de carga negativa. Certo? Então, um exemplo aqui, um exemplo bem simples que foi colocado aqui, o cloreto de sódio, o sal de cozinha aqui, ó. Então, o sódio, número atômico 11, cloro, número atômico 17. Então, o sódio, ele está na família dos metais alcalinos. Então, isso quer dizer que ele só tem um elétron na última camada. Se ele só tem um elétron na última camada, para completar 8, ele teria duas possibilidades. Como assim, professor? Duas possibilidades. Vamos ver aqui do lado como seria a distribuição eletrônica do sódio por camada. Vou tentar. Se eu escrever aqui, vocês conseguem ver? Vocês conseguem visualizar aqui? Sim. Sim. Então, vamos supor que essa bolinha que eu tentei fazer aqui é o núcleo do átomo de sódio. Então, na primeira camada, né, segundo a configuração, ele tem um S2. Então, ele vai ter 2 elétrons, não é isso? Eu vou colocar aqui 2 elétrons. Ele vai ter 2 elétrons. Na segunda camada do sódio, aqui, ó, 2S2 e 2P6. Então, na segunda camada, o sódio ele vai ter 8 elétrons, né? 2 com 6, 8. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira camada, ele tem aqui, ó, só vai ter 1. Então, na terceira camada, ele só tem um elétron. É justamente esse elétron está aí. Aí, o que é que acontece? Para ele se estabilizar, né, ele completar seu octeto, ele tem duas possibilidades. Ou
ele doa esse elétron aqui para alguém, ele transfere para alguém. Ele transferindo, essa camada deixa de existir e ele fica apenas com 2 e a última fica com 8. Então, está vendo que ele fica com 8 elétrons na última camada? Isso seria uma possibilidade. Segunda possibilidade que ele poderia fazer, receber 7 elétrons nessa terceira. Só que o que acontece? A energia gasta para doar um elétron é igual à energia gasta para receber um elétron. E nós sabemos que tudo vai acontecer, né? A tendência maior é que seja com um gasto de energia baixo. Então, quanto mais energia é melhor para fazer qualquer situação. Então, nesse caso, o sódio ele prefere doar um elétron do que receber 7. Ele gasta menos energia doando apenas um elétron, certo? Então, nesse caso, o sódio ele vai pegar esse elétron aqui, ele vai doar. Então, essa última camada deixa de existir. Ele vai ficar só com 2. Então, isso quer dizer que o sódio ele vai doar um elétron. Né? Diz que o sódio ele tem uma carga mais. Né? Então, nesse caso, a gente escreve o sódiozinho. A gente escreve o Na mais. Né? Esse mais significa dizer que ele está doando um elétron, esse elétron que ele doou. Já o cloro, né? Se a gente for olhar aqui o cloro, não, o cloro ele tem, ó, na primeira camada aqui, ó, 2 elétrons, na segunda tem 8 e na terceira tem 7. Então, se o cloro tem 7 elétrons na última camada, o que é que vai acontecer? Duas possibilidades também. Ou ele pode receber um elétron, e essa aqui que tem 7, ele completa com 8, ou ele vai ter que doar esses 7 elétrons. Então, da mesma forma, a quantidade de energia para doar e para receber é a mesma. Então, é mais vantajoso para o cloro apenas receber um, que ele completa essa última com 8. Então, nesse caso, se ele está recebendo, ele é o ânion, né? É o negativo. Então, o cloro, o Cl, ele tem a carga menos. Certo? Então, o cloreto de sódio, o NaCl, é a ligação entre um íon cátion e um íon ânion. Então, a ligação entre o sódio e o cloro. Então, na ligação iônica, sempre vai ser a ligação entre um cátion e um ânion. Então, um que quer doar e o outro que quer receber. Certo? Então, se for fazer uma relação com a tabela periódica, então, fazer a tabela periódica aqui, não mande a minha tabela periódica, não. Isso quer dizer que a ligação iônica vai acontecer entre esses átomos aqui, ó, que são os que vão ter carga positiva, com esses átomos aqui, que vão ter carga negativa. Certo? Então, sempre o elétron vai fazer a transição, tem uma coisa diferente aqui, vai fazer a transição dos cátions para os ânions. Então, essa é a transição que vai acontecer dos elétrons. Certo? Se a gente for prestar atenção, a gente vai observar muito caso de cátions, justamente dessa primeira e segunda coluna e da terceira coluna, certo? Por quê, professor? Da primeira, segunda e terceira. Então, justamente os metais que vão doar um elétron, 2 e 3 elétrons. Então, de carga mais 1, mais 2, mais 3. E as 3 penúltimas colunas, que vão ser os ânions, que vão receber 1, 2 e 3 elétrons. Então, vamos fazer essa transferência de elétron entre os cátions monovalente, divalente, trivalente, com os ânions também monovalente, divalente e trivalente. Certo? Então, deixa eu apagar esse rabisco aqui, que ficou muita informação em cima.
Então, na ligação iônica, vai ser aquela ligação onde vai ter a transferência. A transferência de elétrons. Ou seja, vou representar aqui, mais uma vez, o cloro e o sódio. Isso quer dizer que esse mais aqui representa que eu perdi um elétron. Então, esse elétron ele saiu e veio para o cloro. Então, o negativo recebeu. Então, o NaCl, por que ficou feio? O NaCl que é o cloreto de sódio, é a ligação entre o íon cátion sódio e o íon ânion cloro. Então, um elétron saiu daqui e veio para cá. Então, toda ligação iônica é a transferência de elétrons, certo? Então, do metal, que é o cátion, para um outro átomo, que é geralmente os não metais, que são os ânions, certo? No caso, ele colocou aqui, ó, hidrogênio. O hidrogênio, quantos elétrons tem na camada do hidrogênio? O hidrogênio, ele só tem uma camada, só tem um elétron. Então, se ele só tem um elétron, ele vai estabilizar como? Ele vai receber 7? Não, o hidrogênio ele vai estabilizar igual o hélio, que tem 2. Então, no caso, o hidrogênio ele só precisa receber um elétron. Então, se ele precisa receber um elétron, ele vai se comportar como um ânion, né? Então, o cloro, que no caso aqui se comportou como ânion. Então, o hidrogênio, ele vai se comportar como ânion recebendo. Então, ele vai ficar nesse grupo aqui, ó, aniônico, né? Na ligação, certo? Então, o que, é que vai ser interessante para vocês saberem aí sobre a ligação iônica? É formar as fórmulas iônicas, né? Como assim, professor? As fórmulas iônicas. Saber que, tipo, se perguntasse qual a substância formada da ligação entre sódio e cloro, aí você teria que pegar a configuração eletrônica do sódio, configuração eletrônica do cloro, visualizar a quantidade de elétrons da última camada e saber se ele vai doar elétron ou vai receber elétron. Então, teria todo esse caminho. Se for olhar na tabela periódica, pelas famílias do grupo A, a gente também sabe, né? Família do grupo 1A, família 1A, metais alcalinos, todos eles têm um elétron na última camada. Ou seja, todos eles vão doar um elétron. Então, vão ser cátions monovalentes. Família dos metais alcalinos terrosos, que é a segunda coluna. Todos eles têm 2 elétrons na última camada. Então, quer dizer que eles vão doar 2 elétrons. Então, são cátions bivalentes. Família do boro, que é a família 3A. Todos eles têm 3 elétrons na última camada. Então, eles vão doar 3 elétrons. Então, vão ser cátion trivalente. Aí, se eu pegar a família do halogênio, que é a penúltima coluna, todos eles, que é a família 7A, todos eles têm 7 elétrons na última camada. Então, vão receber 1 para completar 8. Então, recebendo 1, ele se torna um ânion monovalente. Se eu pegar a família do oxigênio, que é o calcogênio, que é a família 6A, todos eles têm 6 elétrons na última camada. Então, isso quer dizer que vão receber 2. Então, se vão receber 2 elétrons, eles são ânions bivalentes. Se você pegar a família do nitrogênio, que é a família 5A, todos eles têm 5 elétrons na última camada. Então, vão precisar receber 3 elétrons. Isso quer dizer que são ânions trivalentes. A família do carbono, que é a família 4A, né, eles têm 4 elétrons na última camada. Então, para o carbono, né, a família do carbono, para ele tanto faz receber 4 ou doar 4, porque ele completa o seu octeto, certo? Mas a gente vai ver mais para frente que o carbono ele vai preferir mais fazer a ligação do tipo molecular, ligação covalente. Ele vai preferir fazer compartilhamentos.
do que fazer essa transferência, certo? Então, isso ainda é um pouquinho mais para frente. Então, na ligação iônica, sempre átomos do grupo 1A, 2A, 3A vão se ligar com alguém do grupo 5A, 6A ou 7A, certo? Então, vai ser essa representação da ligação iônica. Então, ou você pode representar assim, ó, vai ser um metal, que são os cátions, ou um não metal e hidrogênio, que são os ânions. Beleza? Então, como eu falei, o importante é que vocês consigam fazer a fórmula iônica. E, se eu pegar aqui um outro exemplo que não seja aqui do sódio, que já está aqui no livro. Vamos imaginar que eu quero fazer a ligação entre magnésio. O magnésio ele está localizado na família 2A, metais alcalinos. Isso quer dizer que ele tem a carga mais 2. E eu quero ligar ele com o enxofre. Nós vamos colocar um na família do nitrogênio. Nós vamos ligar com nitrogênio. O nitrogênio ele está na família 5A. Então, 5A ele tem 5 elétrons. Então, se ele tem 5 elétrons, isso quer dizer que ele vai receber 3 elétrons para completar seu octeto. Então, a carga dele é menos 3. Certo? Então, ó, magnésio mais 2, nitrogênio, carga menos 3. Então, para você fazer a fórmula iônica, você vai fazer o seguinte. O valor da carga do magnésio vai vir aqui para baixo do nitrogênio. O valor da carga do nitrogênio vai vir aqui para baixo do magnésio. Então, nesse caso, eu vou ficar com Mg. Ó, 3 vem aqui para baixo, Mg3. E o nitrogênio recebe o valor da carga aqui do magnésio, 2. Mg3, N2. Então, essa é a fórmula iônica, né, da ligação entre magnésio e nitrogênio. Então, a proporção para eu conseguir ligar esses dois átomos é de 3 magnésio para cada 2 de nitrogênio. Sempre que eu quiser ligar magnésio e nitrogênio, vai ter que ser essa proporção. E quando acontecer as transferências de elétrons, os dois átomos eles vão ficar satisfeitos. Ou seja, eu preciso de 3 átomos de magnésio. Porque esses 3 átomos de magnésio, cada um do ano 2, vai dar um total de 6 elétrons. Não é isso? Então, 6 elétrons doados. E se eu tenho aqui 2 nitrogênios, cada nitrogênio precisa receber 3. Então, dos 6 elétrons doados pelos 3 átomos de magnésio, eu vou dividir. Vai ser 3 para um nitrogênio, 3 para outro nitrogênio. Então, na ligação iônica, você escreve primeiro o cátion, depois escreve o ânion. O valor da carga do cátion vai para baixo do ânion. O valor da carga do ânion vai para baixo do cátion. Certo? Então, sempre escreve primeiro o cátion, depois o ânion. Então, ó, primeiro aqui, ó, magnésio, que é o cátion, depois o nitrogênio, que é o ânion. Beleza? Então, basta você fazer isso. Ô, professor, Oi, pode falar. como saber qual é o que tem mais o poder de oxidação? É o que tem mais elétron na última camada? Você vai observar pela quantidade de elétrons que tem na última camada. Certo? Então, você vai visualizar o seguinte. Tentar identificar na tabela periódica a posição do elemento. Deixa eu tentar fazer outra tabela aqui, bonita. Vamos supor que eu tenho aqui outra tabela. Sim, vou ver melhor. Vamos supor que eu tenho essa tabela aqui.
Deixa eu apagar aqui essa. Então, se eu tenho essa tabela, aqui eu tenho as famílias. Então, você vai prestar atenção nas famílias do grupo A. Essas três primeiras colunas que eu fiz, ó, essa aqui, todos os elementos, eles têm um elétron na última camada. Aqui, todos eles têm 2. E aqui, todos eles têm 3. Então, para completar o octeto, esse aqui, ó, ele vai doar um elétron. Esses daqui vão doar 2 elétrons. E esse aqui vão doar 3. Então, eles vão extinguir sua última camada eletrônica, vão ficar com a penúltima, que justamente tem outra. Então, aqui é tudo positivo, né? Positivo de 1, positivo de 2, positivo de 3. Já os ânions, vai ser ó, essa coluna aqui, essa outra e essa outra. Então, aqui, ó, todos eles vão ter 7 elétrons na última camada. Essa pouco não ficou boa, não, né? Vou botar em verde. Então, todos eles vão ser 7 elétrons na última camada. Aqui, todos eles vão ser 6 elétrons na última camada. E aqui, todos eles vão ser 5. Então, para completar 8, aqui está faltando 1, então aqui vai ser negativo de 1. Aqui é 6, faltam 2. Aqui é negativo de 2. E aqui 5, ó, negativo de 3. Certo? Então, a ligação vai acontecer. Esse daqui doando para esse. Então, para você saber qual deles vai ter a necessidade maior de fazer ligação, vai ser pela eletronegatividade, né? Porque a eletronegatividade não é a tendência dos átomos de receberem elétrons. É isso? Então, para acontecer a ligação, vai ter alguém que precise de receber elétron, no caso de a ligação iônica. E também relacionado com a eletropositividade, que é a tendência de doar elétron. Então, para que aconteça a ligação iônica, a gente vai ter que prestar atenção na eletropositividade e eletronegatividade. Eletropositividade, como é que cresce? Lembra lá? Vou botar uma amarela aqui para identificar. Eletropositividade vai crescer da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ou seja, quanto mais para a esquerda e mais para baixo, o átomo ele é mais eletropositivo. Se ele é mais eletropositivo, quer dizer que ele tem uma tendência maior de doar elétron. Então, ele doa com mais facilidade. Já a eletronegatividade é a tendência de receber elétron. A eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, quanto mais para cima e mais para a direita, maior a tendência desse átomo dele receber elétron. Então, a pergunta que você fez é como é que eu vou saber se vai ter mais facilidade de acontecer a ligação? Se eu utilizar o flúor, com certeza ele vai ter uma força muito grande, uma necessidade muito grande de atrair um elétron para ele. Então, essa reação aqui de formação da substância vai acontecer mais rápido. Se eu pegar aqui ó, o frâncio, que é o último aqui ó, na tabela periódica do canto esquerdo, ele vai ter uma tendência bem maior de doar elétrons. Imagina fazer a ligação entre o frâncio e o flúor. Vai ser a ligação perfeita, porque tanto o flúor quer receber muito elétron, como o frâncio quer doar muito elétron. Agora, no que eu vou diminuir essa força de eletropositividade, no que eu vou diminuir essa força aqui de eletronegatividade, aí já começa a dificultar a formação dessas substâncias. Por quê? Quanto mais eu vou diminuindo aqui ó, a eletropositividade, isso quer dizer que o átomo não está tão interessado assim em doar esse elétron. Da mesma forma, se eu diminuir a eletronegatividade, o átomo não vai estar tão assim interessado em receber elétron. Então, vamos dizer, se for doar, eu dou, mas também, se não quiser, eu fico com o elétron. E o ânion vai dizer, se quiser me dar o elétron, eu quero, mas também, se não quiser, pode ficar com ele. Entendeu? Então, vai depender da eletropositividade e eletronegatividade. Consegui responder a sua pergunta?
Sim. Então, por isso que é importante aquelas propriedades que a gente viu nas últimas aulas. Posso apagar aqui a tabela aqui uma vez? Então, o que é Pode. importante aqui na ligação iônica? Você lembrar de fazer esse esquemazinho aqui, ó, da troca dos valores da carga com os índices. Então, você visualizar aqui, ó, antes que eu estou direitinho, agora que cai uma chuva grande aqui. Então, ó, o sódio e o cloro. Quais são os valores? Mais e menos, né? Então, você vai aí, ó. Na mais, né? Primeiro começa com carga, e o Cl menos. Aí faz, ó. Mais é mais um, né? Ó. Menos é menos um. Então, o 1 que está aqui, ó, vem aqui para baixo, e esse outro 1 também vem aqui para baixo. Vai ficar NaCl, que é o famoso cloreto de sódio, né? Presente aí no sal de cozinha, né? Na mais Cl. Então, NaCl. E lembrar que na nomenclatura dos compostos iônicos, né? Primeiro você dá o nome do ânion e depois o nome do cátion. Então, no caso, eu tenho aqui, ó, cloreto de sódio. Então, cloreto é o nome do ânion. Cloreto de sódio. Vou ter pela o nitrogênio e magnésio, né? Nitrato de magnésio. Então, temos também, né, a chamada fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que representa a quantidade elétrica que tem na última camada de cada átomo. Certo? Na próxima aula, a gente dá uma ênfase maior aqui na representação dessa estrutura de Lewis, porque isso aqui também vai ser importante para a gente ver a ligação covalente. Então, já está chegando ao fim da aula. Né? Eu pedi desculpa a você de estar aqui de máscara, a voz também não deve estar tão legal, né? Porque eu estou meio adoentado, estou um pouquinho ofegante, porque o corpo fica cansado. Mas, obrigado pela presença de vocês, espero ter ajudado hoje também. O Matuto está me ajudando aqui, eles têm uma forma bem mais rápida de conseguir enviar para vocês as aulas. Ele está orientando aqui no Zap, assim que eu conseguir, ele manda para vocês as aulas. Então, obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Ninguém? Vou encerrar aqui a gravação.